nosso amor, a nossa energia, para que os mentores da casa possam aproveitá-la e utilizá-la para auxiliar os irmãozinhos que lá chegam, que todos eles possam ser socorridos, encaminhados, de acordo com seu merecimento e necessidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Muito obrigada. Obrigada pela presença de todos. E hoje nós vamos começar aí mais uma aula. Antes de começar, essa aula vai ter uma parte prática. Quem tem coisa guardada na carteira para dar sorte? Levanta a mão, pode se entregar. Folha de louro, sementinha de romã. Ninguém! Cristais. Amuletos. Que acham que dão sorte, que trazem alguma coisa boa. Qualquer coisa que vocês acham que tem na casa de vocês, que vocês colocaram. Espada de São Jorge, como que é? Aquela planta, né, que a gente coloca na frente de casa. Então, hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho sobre isso, sobre os amuletos, poder do oculto, forças sobrenaturais, e aí essa que vai ser a nossa conversa, né? Então, quando a gente começa a pensar em todas essas coisas, que são heranças, né? Heranças culturais, na verdade. A gente aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que quando chove você não pode olhar no espelho, um monte de coisa, passar embaixo de escada dá azar, né? Tudo aquilo que, quando a gente era criança, a gente acreditava, e que depois a gente começa a entender, às vezes, como uma grande bobagem, né? Fala assim, ah, isso é superstição. Ah, não, imagina, gato preto dá azar. Não, sexta-feira 13. Então, são muitas coisas que a gente, às vezes, repete pela cultura, pela ancestralidade, pela falta de conhecimento, mas é que hoje a gente vai desmistificar um pouco isso. E não é só pela cultura transmitida nessa encarnação, a gente pensando, né? A gente tem que pensar que a gente está encarnado, mas que a gente já viveu várias outras vidas, e que nessas outras vidas, a gente pode ter assimilado esse conteúdo como correto, né, dos feitiços e tudo mais, e que a gente traz no nosso ser, que a gente ainda traz conosco, mesmo que subjetivamente, mesmo sem ter a consciência de. E aí, o que a gente vai ver hoje sobre esse olhar do espiritismo é o que são esses poderes ocultos, com essa relação com o homem enquanto encarnado, aquilo de jogar praga, jogar mal olhado, de jogar feitiço, fazer amarração, tudo isso que a gente fica ouvindo, que alguns podem ter presenciado ou vivido de uma forma mais intensa e outros só viu de saber que existe, né, mas não viveu. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, tentar desmistificar algumas coisas e tentar trazer um outro olhar até para essa necessidade de uso de objetos para se conectar com um Deus, uma religiosidade, um ser superior, que isso também foi, através de séculos e séculos, isso também foi muito utilizado, né? Então, que os dentes de alho protegiam dos vampiros. Teve uma época, né, que é bem antigamente, que as pessoas achavam que a cruz, que o crucifixo ia te proteger de determinada situação, né? Então, nós carregamos todas essas coisas conosco como a nossa história, enquanto indivíduo e enquanto humanidade. Então, é isso que eu quero deixar claro. A gente não pode desmerecer
o que nós mesmos acreditávamos anteriormente, tá bom? E nem se a nossa vozinha ainda acredita, se a nossa mãe, pai ainda acreditam, a gente, em primeiro lugar, principalmente enquanto espíritas, a gente tem que aprender a respeitar as escolhas de cada um, já que nós também temos nosso livre-arbítrio, e respeitar as crenças de cada um, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Pode passar, Wagner. Aí os poderes ocultos e o homem. Então, diversas vezes tentamos buscar em pessoas que acreditamos que poderiam nos ajudar, de forma rápida e imediata, a resolução de nossos problemas. Será que o homem tem o poder de decidir sobre a vida de seu semelhante? Então, quando a gente pede ajuda e quer que o outro resolva o nosso problema, será que aquele outro tem esse poder de decidir sobre a nossa vida? Ou quantas vezes, como pais, nos intitulamos donos da verdade e interferimos nas provas dos nossos filhos? Pessoas que nem imaginamos tentam atrapalhar e nos afastar de objetivos nobres. É o orgulho que ainda impera nos corações dos homens. De fato, não podemos esquecer que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então, o que está falando aqui nesse slide, principalmente? Qual a mensagem principal dele? Ele está falando dessas relações. E essas relações, nós com o outro, enquanto encarnados, o quanto nós temos de atitudes inconscientes que, às vezes, na melhor das intenções, nós realizamos coisas em relação aos nossos filhos, ou em relação ao outro, e que, na verdade, a gente tem que pôr um pouco mais de luz nisso, sabe? Um pouco mais de consciência nisso. Então, será que quando também eu estou tentando ajudar alguém, eu não estou colocando o meu olhar sobre aquilo, em vez de respeitar o olhar daquela pessoa? Né? Quando a gente fala de comunicação empática, de empatia, o que seria essa empatia, se a gente for pensar? Né? A empatia, na verdade, uma conversa empática, é você esvaziar o seu copo, para você entender o copo do outro, a água do outro que está entrando. Agora, se eu começo uma conversa com o meu copo já cheio, não vai caber a água do outro. Então, é mais ou menos isso que a gente também vai começar a falar. Então, quanto será que a gente, às vezes, pede ajuda, e ela é válida, ela é lícita, não tô falando que não, mas tem muita gente que quer que os outros resolvam os nossos problemas, né? Então, tem muita gente que é assim. Quer dizer, quer que os outros resolvam os problemas, né, e não se mexem, não se movem para buscar uma solução, tá bom? Aí, nessa parte do Livro dos Espíritos, é uma parte que fala, um capítulo que fala o quantos, se os espíritos influenciam a vida dos encarnados. É mais ou menos dentro desse capítulo que tá. E aí ele vai falando, trazendo várias questões, né, do quanto isso pode acontecer ou não. E aí tem uma pergunta que é dos pactos, né, que é do Livro dos Espíritos, de 549 a 550. Então, o que são pactos? Encontramos uma definição como sendo a que mais se adapta às questões que iremos tratar acerca desse assunto. É uma aliança no sentido de acordo. É um pacto entre duas ou mais partes objetivando a realização de fins comuns. Então aqui até tem uma mãozinha ali, né, convidativa, né, que parece que é uma coisa do bem com o mal, né, nessa imagem, que traz essa mensagem para a gente. Mas o que seria esse pacto? Que a gente sempre ouviu até em filmes, né, em livros, que fez pacto com o demônio, porque fez pacto com não sei quem. Então, tudo isso a gente vai conversar ao longo dos slides, tá? Só para vocês guardarem essa informação, que é uma aliança. E, muitas vezes, a gente está compactuando, a palavra pacto no meio, a gente está compactuando com outros espíritos, com outros irmãos, através das nossas vibrações. Então, essa é a pergunta: quais são os pactos que, sem querer, sem ter consciência, eu realizo diariamente? Não vamos pensar mais nesse pacto de que eu faço isso e eu dou a minha alma, porque isso não existe, tá? Mas a gente pensar nesses pactos como quais alianças será que eu estou fazendo ou estou atraindo,
ou sem querer estou objetivando através dos meus pensamentos, tá? Tudo bem até aqui? Sim? Podem falando, perguntando, tá? Então, nesse intercâmbio com o plano espiritual, é muito comum encontrarmos pessoas que se questionam se há algo de verdadeiro nos pactos aí sim, com os maus espíritos. E será que eu consigo fazer um pacto com o mau espírito? E a resposta que os espíritos nos trazem é bem clara. Não, não há pactos, mas uma natureza má simpatizando com espíritos maus. Então, olha só, quando eu falei do que a gente está vibrando e o que a gente atrai. Então, os espíritos falam que não é um pacto, mas sim uma simpatia entre aqueles espíritos. Então, se eu desejo mal, se eu quero o mal, eu vou atrair espíritos simpatizantes com que desejam o mal e que querem o mal. Se eu desejo o bem, eu vou estar atraindo, simpatizando, compactuando, nesse sentido, com espíritos bons. Então, é nesse sentido, e não naquela história de pacto como a gente pensa antigamente. Então, está trazendo uma luz, um olhar um pouquinho diferente para o que é essa relação. Sabemos que o mundo que vivemos ainda está repleto de doutrinas religiosas, que são repletas de rituais e promessas, que funcionam mais ou menos assim. Você me consegue esse privilégio e eu retribuo os espíritos através de pagamentos e agradecimentos. Isso acontece ainda? Isso acontece ainda? De algumas doutrinas religiosas, a gente ter que pagar ou fazer alguma coisa material e eles retribuem os espíritos através de outras coisas? Hoje ainda acontece. Não de uma forma tão declarada como era antigamente, né, que se vendia os pedacinhos do céu, os terrenos, as pessoas compravam, pagavam, mas ainda existem essas promessas. E aqui eu não estou criticando quem realiza qualquer tipo de promessa. Por exemplo, agora começou a quaresma e várias amigas minhas, eu não estou comendo chocolate porque eu estou na quaresma e eu fiz uma promessa. Eu não estou isso por causa da quaresma, porque eu... Não. E se a gente for entender o sentido da quaresma, desses jejuns propostos, eles não são físicos. Eles são jejuns espirituais, né? Então, se a gente for pensar no entendimento maior disso, que era você jejuar esses pensamentos ruins mesmo, você deixar de ter algumas condutas, alguns pensamentos e algumas ações. A gente ainda vai voltar nisso também, vou retomar. O que não podemos nos esquecer é de que, em qualquer ato das nossas vidas, há um pensamento que o motivou. E este pensamento, esta intenção, será observado de acordo com o padrão vibratório. Então, se eu acendo uma vela para fazer uma oração, não é a vela, quero que vocês entendam isso, não é a vela que vai ter o poder da minha oração. O que é que vai ter o poder da minha oração? A intenção. Oi? A fé, a intenção, o pensamento, a força do meu pensamento. Só que, se de repente eu preciso daquela vela, porque aquela vela me faz eu me concentrar melhor nas minhas intenções, não tem problema acender a vela. Então, isso não tem problema. Mas eu quero que vocês entendam que o magnetismo está dentro de vocês, não está na vela. Vocês entendem isso? A vela pode ser um mecanismo para eu chegar lá, algo que me direcione. Então, sempre quando tem pessoas também que fazem as promessas, que esta promessa os ajuda a se direcionarem para algo que eles querem conquistar. Então, é como se eles precisassem de um apego ainda para que eles conseguissem dar o próximo passo. É como se eles precisassem, entre aspas, dessa muleta para que eles conseguissem andar. Então, não é de todo ruim, desde que a pessoa saiba a intenção com que ela está fazendo, a motivação, a fé que ela tem, tudo isso que vocês falaram, tá? Aí, ao contrário agora, portanto, se queremos prejudicar o nosso semelhante, só no pensamento já estaremos nos ligando àqueles que comungam da mesma faixa vibratória, que nos
que nós, e aí está o sentido alegórico atribuído à palavra pacto. Mas só nesse sentido, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, coitada da galinha não precisa morrer lá na encruzilhada, entendeu? Porque não é ela que vai fazer o mal, não é a vela vermelha que vai fazer o mal, mas é a intenção daquelas pessoas em volta daquele objeto, daquela situação, tá? Então, aquele que deseja cometer uma ação má, pelo simples fato de o querer, chama em seu auxílio os maus espíritos. Então, só pelo pensamento, eu já chamei, já traí, ficando obrigado a servi-los como eles auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. Então, a partir do momento que eu chamei, já criou aquela ligação, aquela simbiose entre eu e aqueles espíritos. Então, assim como eles me auxiliam, eu auxilio a eles nesse pacto. Tudo bem até aqui? Sim? Então, vamos embora. Aí, agora sim, o poder oculto e talismãs. O Livro dos Espíritos define o poder oculto como um poder magnético muito grande que algumas pessoas possuem, do qual podem fazer mau uso se o próprio espírito for mau, e nesse caso poderão ser influenciados por espíritos imperfeitos. Mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico, que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Aqui eu acho que é importante a gente pensar quem eram os feiticeiros de antigamente, né? Faziam os feitiços. Eram pessoas que tinham muito poder magnético e provavelmente de mediunidade também. Então eram pessoas, porque a gente já sabe que isso existe enquanto todo mundo é espírito. Então antes de Cristo, antes da doutrina, todas essas ancestralidades já existiam, porque nós somos espíritos milenares. Não sabemos há quanto tempo estamos no planeta Terra. A gente pode estar aqui há muito tempo antes de Cristo aparecer, né? E pode ser até que a gente tenha também executado tudo isso. Mas o que a gente tem que pensar? Que tudo que era dito que era feitiço e feitiçaria antigamente, era o que a ciência não conseguia explicar. Era chamado de sobrenatural. Então, tudo que é sobrenatural, que não faz parte da natureza, e portanto a ciência não consegue explicar, era chamado de sobrenatural. E tudo que era sobrenatural, era feitiço, era bruxaria, era todas essas coisas. Então, hoje, de novo, eu trago pra gente pensar de como a humanidade vem evoluindo e como a gente pode olhar de novo para esse passado e entender por que era daquele, tá? Então, pensando nisso, um pouquinho da magia, dos magos, né? E eles, que também tinham esse poder sobrenatural, que tinham esse excesso de poder magnético ou mediunidade, podiam usar para o bem ou para o mal, tá? Mas não acredito... Ah, já li. Então, do francês talismã, e do persa telesmate, do grego blá, 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 rito religioso. O substantivo amuleto é o objeto ao qual se atribuem poderes mágicos. Aí sim a gente vai falar de um objeto para quem a gente atribui poder mágico, porque ele por si só não tem poder nenhum. Tá bom? Pode passar. E aí a gente vai entrar depois falando um pouquinho dos cristais, tá? Que aí ele tem um pouquinho diferente. Quando analisamos a história da humanidade, percebemos que os objetos aos quais eram atribuídos poderes mágicos de proteção, sorte e outros, surgiram provavelmente nas primeiras tribos, onde os homens daquela sociedade já tinham chamados feiticeiros, que por diversas orientações que recebiam do plano maior, não podemos esquecer que a mediunidade sempre existiu, pois é inerente ao espírito, já expliquei isso, se juntava a necessidade de uma representação material, que pudesse auxiliá-los na concepção de fé, de crença e de um poder superior. Então vamos pensar que muito antigamente era tudo muito ver para crer, né? Então as pessoas ainda, elas tinham um conhecimento tão raso, tão limitado ainda, e eu estou falando isso muito antigamente, tá? Muito antigamente. Que eles precisavam de objetos. Eles precisavam de objetos para materializar as coisas que eles não conseguiam explicar. Então, daí que começaram a surgir os talismãs. Então, ferradura de cavalo, né? A gente até fala aqui, mas nem é um talismã, acho que tão brasileiro, né? Eu penso que é mais americanizado, não sei. Trevo de 4 folhas,
Então, todas essas coisinhas, né, todos esses talismãs que nós fomos herdando por essa cultura, retomo que eles não tinham poder algum, eles sozinhos, tá? Pode passar, Wagner. A época exata de como isso ocorreu e o seu ponto inicial, os historiadores não têm como identificar. Contudo, percebe-se no desenrolar do desenvolvimento de entendimento intelectual do homem a aquisição desses símbolos, que representavam sorte ou azar na cultura de determinado povo, sendo essa disseminada para outras regiões. Por exemplo, na China, espalhar moedas no chão. E arroz atrai dinheiro e fortunas. Quem que não joga arroz nos noivos para atrair felicidade? Isso tem até hoje, né? A gente joga arroz, né? Por quê? Porque são rituais, isso não quer dizer que é ruim, entendeu? Não é ruim, faz parte daquele ritual do casamento, daquela festa do casamento. Porque quando você está jogando arroz, você está vibrando coisas boas, né? Você está vibrando, é essa vibração que eles vão receber, tá? Não é o arroz em si. Na Europa Ocidental, acreditavam que o alho mantinha as pessoas livres de vampiros. E para os celtas, o trevo de 4 folhas simboliza boa sorte. Então, se a gente for pensando, tem várias coisas no nosso dia a dia que a gente faz com esse objetivo, com essa intuição, tá? Com essa intenção, desculpa. O que nos importa entender é que estes símbolos nada produzem realmente em nossas vidas, pois todas as fórmulas são charlatanices. Então, ela em si, sozinha. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos. Nem o Pai Nosso, gente. Mesmo o Pai Nosso, se eu fizer essa oração sem nenhuma intenção, sem nenhuma fé, ele não vai ter nenhuma ação sobre o meu espírito. Então, a gente sempre tem que lembrar que é tudo pelo pensamento, tudo pela intenção. Então, quantas vezes, né, minha avó rezava muito terço, ela ficava lá com as bolinhas, repetindo, e o quanto será que daquilo tudo realmente estava gerando uma oração? Ou se a nossa simples vibração que nós fizemos agora para o centro, que a gente só canalizou o nosso pensamento, se não teve uma intenção muito mais forte do que uma repetição de palavras. A gente tem que entender que quando fala aqui uma palavra sacramental, ela só vai ter sentido se eu vibrar naquele pensamento, tá? Percebemos também que aquele que confia naquele poder, ou melhor dizendo, na virtude de um talismã, pode por essa mesma confiança atrair um espírito, pois eles são por uma direção de pensamento a determinado objetivo. Mas aí vemos a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Isso indica estreiteza e fraqueza de ideias que dão asa aos espíritos imperfeitos e zombadores. Vocês estão entendendo, assim, a aula hoje ela é muito simples, né? A mensagem é muito simples, que o meu pensamento cria, é o meu pensamento que tem poder, são as minhas vibrações e eu sou um campo magnético. Vocês têm que entender que cada um de nós somos um campo magnético muito forte. Aí vamos pensar, eu não sei se ainda vai falar mais para frente, bom, vamos terminar, depois eu retomo isso. Vamos continuar. Só falando sobre o Pai Nosso, acho que todo mundo tem o Evangelho, não sei se todo mundo viu lá no final, ou é no começo, agora esqueci, mas ele Acho que é no pega final. todos os trechos do Pai Nosso em pequenos pedaços e explica o significado de cada parte do Pai Nosso, assim. Então, teve coisas lá que eu li que eu nem sabia que eu estava falando no Pai Nosso, o significado, e aí a gente sabe a importância dessa fé raciocinada, né? Do crivo da razão, né? Então, a gente saber o que a gente está falando, o que a gente está vibrando é importante na oração, né? Sim, com certeza. Aí dos feiticeiros, retomando, né? Então, os feiticeiros são definidos como praticantes ou líderes da celebração de rituais, orações ou cultos para conseguir determinados fins. Contudo, entendemos com maior profundidade, pois os espíritos superiores nos esclarecem que
Esses aqui chamais de feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, que possuem certas faculdades, como o poder magnético ou a dupla vista. A dupla vista é a mediunidade. Existem também pessoas que, com este poder magnético muito grande, podem fazer mau uso, sendo aí secundadas por maus espíritos. Entretanto, existem aqueles que, associados a este poder magnético de grande vulto, unem a pureza de sentimentos e um desejo ardente de fazer o bem e podem curar uma pessoa pelo simples toque. Então, vamos pensar o trabalho que é realizado agora numa casa espírita? Quando vocês vão lá tomar o passe? O que é o passe? O passe, ele pode fazer parte de um ritual, mas ele não é entendido como um ritual nos centros espíritas. Mas ele é uma prática realmente de troca desse poder magnético. Então, quando eu sei que eu tenho magnetismo, que todo mundo tem, né? Todas as têm. E quando a gente vai fazer a aplicação do passe, na verdade, a gente está fazendo um bom uso desse magnetismo que nos é próprio. Quando o médium também trabalha para esse lado bom, né, ele está usando toda essa dupla visão, como falou aqui, mas para fazer o bem, para ajudar o próximo, tanto encarnado quanto desencarnado. Então, sim, o toque pode curar uma pessoa pelo simples toque? Sim, Jesus fazia isso, mas ele falava, mas é a sua fé que te curou. Então, eu também tenho que ter o pensamento condizente com o que eu estou recebendo. Então, por exemplo, essa água. Se eu fluidificar essa água e entregar para uma pessoa que não acredita, que não está sintonizada, que não está entendendo nada daquilo, ela vai beber água como água. Vai ser uma água que ela vai entender como uma possibilidade de um remédio, de um auxílio para ela naquele momento. Há pessoas que, quando a gente aplica o passe, é impressionante. Somente no padrão nem tanto, mas no magnético, que você sente as suas mãos totalmente frias. Você sabe que o campo da pessoa está bloqueado. Você vai fazer o passe magnético, você vai tentar fazer, mas você sente nas suas próprias mãos, não sei se quem já aplicou o passe já sentiu isso, um gelo. Por quê? Porque o campo dela está fechado. Isso quer dizer que não está adiantando nada? Não, está adiantando pouco. Aos pouquinhos, com as palestras, com o estudo, com o desejo da pessoa em querer melhorar e mudar, isso vai modificando, tá? Bênção e maldição. Muitas vezes nos perguntamos se a maldição ou praga, como popularmente é conhecido por nós, pode nos atingir. Será? Antes de qualquer pessoa, devemos lembrar que aquele que amaldiçoa o seu semelhante já demonstra um sinal de inferioridade moral. Além do mais, a maldição ou a bênção não podem jamais desviar o nosso senso da justiça divina, senão estaríamos indo contra um dos atributos do nosso Pai Criador. Então, o que ele está tentando explicar aqui, né? Essa questão de maldição, de jogar praga, ou o simples abençoar, que seria o lado positivo, são vibrações que eu também estou emitindo. Então, quando eu me despeço do meu filho e falo assim, filho, Deus te abençoe, vai com Deus, bom trabalho. Eu estou vibrando aquilo para ele, eu estou desejando, então ele está recebendo aquela bênção através desses meus pensamentos. Assim como a gente, quando, né, está irritado, não precisa nem ser uma praga, mas está irritado, já emite aquela vibração para a pessoa. Pronto, já foi, né? Então, quantas vezes a gente fala assim, ai, podia quebrar o pé, ai, podia não sei o que lá, né? A gente fala às vezes para a pessoa, nossa, podia, não. Pronto, eu já emiti essa vibração, meu pensamento já foi, não preciso nem falar. Então, a gente tem que aprender a controlar nosso pensamento. E é muito difícil. E por que é muito difícil? Porque somos imperfeitos. Estamos aqui para aprender, estamos encarnados, né? Então, assim, tudo isso é muito difícil. Mas a partir do momento que a gente vai tomando cada vez mais consciência, autocuidado, autorresponsabilidade, a gente vai entendendo algumas coisas que nos fazem nos manter um pouco mais equilibrados e que faz com isso que a gente tenha melhores escolhas, né?
Contudo, não podemos esquecer a pergunta: qual o nosso mundo íntimo? Pois sabemos que é este que irá determinar com quais sintonias estaremos ligados e qualquer tipo de influência de pensamentos emitidos e magnetismo em nossa direção só serão captados se estivermos ao nosso alcance e se essa prova estiver dentro da nossa programação de provas a serem vivenciadas. Vamos pensar que a gente é uma grande antena parabólica, a gente que precisa pôr a frequência para onde a gente quer pegar o sinal. É o tempo todo assim, gente, o tempo todo. Então, é imprescindível lembrar, como a Karen falou, que tudo é uma questão de fé. Tá? E essa fé, ela é construída em algumas certezas. A própria palestra que eu fiz domingo, eu não sei quem conseguiu assistir no YouTube, eu comentei, é fácil você falar, você precisa ter fé, mas se a pessoa não consegue achar isso dentro dela, dá mais agonia nela, porque ela quer ter fé e não sabe ter fé, não sabe buscar dentro dela a fé. Então, são coisas assim, que tem que ser aos poucos, e a fé, ela tem muito a ver com autoconfiança também. Então, de você confiar em si e confiar que tudo vai dar certo. Acho que a fé vem muito desse movimento interno, ela não é de fora para dentro. Porque se fosse só as pessoas falarem, né, todo mundo teria fé. Se eu chegasse para vocês, gente, vocês têm que ter fé, pronto, agora tá todo mundo com fé. Vocês têm que respeitar. Ah, nossa, tá todo mundo respeitando. Vocês têm que amar o próximo, tá todo mundo amando. Seria bom, né? Mas não é assim, né? Não precisava nem ter escola, né? Escola para educar aquele monte de criancinha, não ia precisar. Você só falava, já acontecia. Mas são coisas assim que a gente tem que ir pensando sobre isso. Tem mais slides, Wagner? Não lembro. Então, eu queria falar sobre as pedras. Tem gente que tem os cristais, carrega, né? A questão das pedras, ela também tem uma outra função, assim tanto quanto as ervas, por exemplo. Então, as ervas são medicinais, elas têm um propósito, a questão da aromaterapia, por exemplo, de você ter a lavanda como um efeito calmante, já é comprovado cientificamente que isso acontece. Então, não chega a ser uma superstição. Mas as pedras, os cristais, eles também têm magnetismo. Eles também são capazes de absorver, mesmo eles não serem vivos, né, é uma pedra, mas eles possuem, como que posso falar? Eles possuem propriedades biofísicas que auxiliam, muitas vezes, no tratamento de algumas questões. Mas lembrando que não adianta eu ter 50 cristais na minha sala que eu acho que vai transmutar a energia do meu lar. Não vai se eu não transmutar a energia aqui dentro da minha cabeça, entendeu? Então, ele ele ajuda em alguns processos, já está comprovado que sim. Tanto que tem tratamentos até que coloca as pedras sobre os chakras, né? Tem todo um estudo já científico sobre isso. O que é diferente de achar que aquela pedra tem o poder totalmente de me curar. Deu para entender um pouquinho a diferença, sim, né? Então, a gente tem que pensar que assim como a água pode ser fluidificada e ela se modifica de acordo, porque ela também tem essas propriedades biofísicas, a pedra, que também é do reino mineral, tem a mesma propriedade, tá bom? Era uma aula super curta, mas eu gostaria de ouvir vocês também, né, antes do Wagner entrar. Se vocês se perceberam em algumas situações de apego externo, né, que a gente projeta para fora na esperança, né, ou tradições antigas da família de vocês, que vocês passaram a questionar depois de um certo entendimento, e que vocês, quando crianças, ou como o Wagner falou, fazia sem pensar, ou até uma releitura do Pai Nosso, depois que você entende o significado daquelas palavras. Então, era isso. Vocês podem falar. Não, só um adendo, ASO dá um terreno, dá uma oportunidade, vamos dizer assim. Ah, tá. Eu estava achando que estava escrito errado. Obrigada. Palavra dos antigos. É o quê? Explica de novo. É quando você dá uma razão, dá uma oportunidade, mais ou menos nesse sentido. Nossa, né? eu nunca tinha escutado essa palavra.
A Obrigada. professora brigou porque o aluno deu asa, vamos dizer, estava fazendo bagunça, alguma coisa assim, mais nesse sentido. Legal, obrigada. Josi? Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, tudo? Ai. Então, eu cresci muito nesse meio de catolicismo, né? Fui criada na Igreja Católica, e também rezava o terço, eu fiz catecismo, então foi muito assim, um ritual, né? Também meu tio é da Umbanda, e eu aprendi muita coisa com ele também, né? Ele até fala que é o caminho que eu tinha que seguir, né? Mas, como eu falei, o espiritismo eu me identifiquei mais, é onde, eu tive um entendimento melhor, e eu falei para ele que tem uma diferença, porque tudo é espiritismo, né? Só que é onde eu me encontrei. Falei para ele, ele falou que é a mesma coisa, né? Mas ele sempre falou para mim que eu tinha que seguir a Umbanda. Mas eu me sinto muito melhor, assim, não criticando, eu me sinto muito melhor no kardecismo. Eu Ai, que acredito bom. muito nisso tudo, em cristais, sempre gostei muito dessa Abordagem. isso, eu sempre gostei muito. Sempre fui voltada para esse lado, sempre, desde novinha, desde criança. Quando eu era criança, minha mediunidade era mais aflorada, hoje. E com a idade também foi aumentando mais, né? Mas eu sempre vivi nesse meio, sempre gostei muito, tive muito interesse. Que bom. A gente tem que lembrar que quanto mais inferior for o nosso espírito, mais apegado nós somos à matéria. Então, por isso, até da necessidade, por exemplo, de muitas vezes os oferecimentos, né, de pipoca, de sei lá o que, do fumo, né? E quanto mais superior os espíritos são, menos apegados à matéria, tanto que nos planos espirituais eles não precisam nem se alimentar como a gente precisa, comer comida mesmo, né? Por quê? Porque eles já estão cada vez mais em outros níveis. Então a gente tem que pensar que aqui no planeta tem espíritos de todas as categorias misturadas, né? E que uns ainda se apoiam muito na matéria, outros já mais evoluídos já conseguem fazer, né, se dominar pelo pensamento, fazer as vibrações, entender tudo isso um pouco mais desligado da matéria. Mas, enquanto isso, a gente tem que conviver com esse passado presente, porque esse passado ainda está muito presente. Essas tradições religiosas ainda permanecem, né? Então, mesmo as imagens, né? Por que no centro espírita não tem imagem, né? Imagem assim que eu falo dos santos, né? Como na Igreja Católica tem. Porque a gente entende que não precisa da imagem dele. E não é que o espiritismo não é que ele não valoriza, tanto que no próprio Evangelho fala, né, Santo Agostinho, não sei o quê, mas eles entendem que foram espíritos superiores e missionários que vieram para cá, para ajudar em alguma questão, São Francisco de Assis. E aí, quando eu faço uma oração para São Francisco de Assis, não é que eu estou precisando de um intersector para chegar em Deus, mas é o meu pensamento, de novo, eu preciso às vezes focar em alguma coisa para que meu pensamento chegue. Por quê? Porque as imagens muitas vezes nos ajudam nesse processo. Porque se eu falar a palavra Deus, cada um vai imaginar um Deus diferente. Cada um vai fazer um desenho de Deus na cabeça. Mas se você fala São Francisco de Assis, todo mundo vai pensar naquela imagem que já viu em algum momento. São Bento, Nossa Senhora, né? Então, porque o nosso cérebro opera por imagens. Ele faz associações por imagens. Então é mais fácil para a gente pensar dessa forma, tá? Mas não é o santo que faz o milagre, é a gente, tá bom? Fala, Karen. Quando eu era mais adolescente, eu era mais supersticiosa. Tinha uma estante cheia de gnomo, de pedra, de um monte de coisa, assim, onde eu viajava, eu levava, enfim. Mas aí depois a gente vai mudando e percebe que é mais algumas bugigangas que a gente vai
tirando de um lugar para o outro e no final tá tudo numa caixa e meio que não faz tanto sentido para mim, né? Aham. Tem, assim, coisas que eu ganho, tem uns Budas, umas coisas assim, mas é mais Enfeite. questão exatamente, assim, não que eu precise dessa imagem para me inspirar alguma coisa boa, assim, então desde que eu comecei a entender melhor essa questão das nossas energias e tal, eu acho que tem sido mais um processo, vamos dizer assim, de dentro para fora e menos de fora para dentro, né? Mas eu confesso aí que os banhos de boldo, de manjericão, de sal grosso, quando eu tô me sentindo assim meio sem energia, eu vou lá e tomo chá, tomo banho, né? Não Mas o tenho. sal grosso também, ele é um mineral importante, que tem essa capacidade. Então, tem coisas que a gente usa como superstição, entre aspas, mas ela tem um fundo medicinal. Ela tem algo que a ciência explica. Então, não tem problema tomar o banho de sal grosso e nem colocar o sal grosso nos cantos da casa, porque ele, como mineral, ele tem essa capacidade também de transmutação de energia do ambiente, entendeu? Espada de São Jorge também, tem um cachorro que tá comendo meus vasos, agora eu tô tendo que plantar as plantas, né? Então, já tô aproveitando, tá tudo abençoado, se é de um lado ou se é do outro. O que Tá importa tudo é ter certo. boa energia, né? Eu ganhei um elefantinho de uma amiga, também com essa filosofia mais budista, que ele tem que ficar com o bumbum para a porta, que é para atrair Prosperidade. prosperidade. Aí ele tá lá, mas é que eu gosto dele ali porque eu bato o olho e eu lembro da minha amiga, que ela me deu com essa intenção de que eu prosperasse. Entendeu? A intenção tá lá, né? Na lembrança do pensamento do que ela me deu. Então é a gente entender essas coisas dentro da gente, ficar em paz também. A gente tem que ficar em paz com as nossas escolhas, né? Então, se eu quero realmente olhar para o elefantinho e pedir prosperidade, eu faço. Mas vocês têm que começar a entender a intenção de tudo isso, tá bom? E só para não, de repente, deixar que isso sirva, vamos dizer assim, de muleta, que acaba até estimulando os golpistas aí, revestidos de profeta, de ficar ganhando dinheiro na ilusão das pessoas, né? Com certeza, a fábrica de elefantes, por exemplo, o cara deve estar adorando, né? Quanto mais pessoa acreditar no elefantinho, mais gente vai estar comprando, ele vai estar feliz, né? Então, mas assim, ainda assim o elefantinho, ele pode ser adquirido por uma pessoa que não acredita que ele virado com a bunda para um lado ou para o outro vai fazer diferença. Mas o cara que vende o pedacinho da cruz, da madeira da cruz de Cristo, né? Sim. Que vende o terreno no céu, que vende Sim. o travesseirinho abençoado, que vai curar todas as suas doenças, né? Então, isso aí eu acho lastimável, assim, mas... Eu li uma reportagem recentemente que o número de pessoas que estão endividadas por causa do dízimo das igrejas estão ficando endividadas. Então, assim, que igreja é essa que endivida as pessoas, né, em vez de ajudá-las a sair daquela situação? Então, são coisas assim que a gente tem que realmente repensar, né? Ajudar o próximo, se eu consigo financeiramente fazer isso, né, de doar um dinheiro, doar uma cesta básica, ok, mas se eu estou me endividando para manter esse dízimo, porque senão eu não vou para o céu, né, aí é diferente. E lembrando que Jesus Cristo não tinha religião, né? Então, ele veio pregar uma coisa que a gente, entre aspas, cada um foi seguindo, foi levando para um caminho, para o outro, mas ele não pedia para ninguém dar nada, não cobrava nada de ninguém, não dava nada para ninguém, deixou mais, vamos dizer assim, ensinamento e dúvidas para que a gente refletisse, né, sobre essas questões, assim, e é isso. Mas alguém quer se colocar? Senão aí o Wagner começa. Então vamos lá, Wagner, a palavra é sua. Beleza. E é justamente isso que a gente vai falar dos falsos profetas, né? Na verdade, do verdadeiro, que também vai falar do falso, do mesmo jeito, né? Aí dessa parte a gente vai tentar entender, complementando a aula da Carla, quando que isso
a gente consegue identificar se alguém está se fazendo de lobo, de cordeiro, um lobo se fazendo de cordeiro no meio, né? E quais são as intenções, como identificar e saber se a pessoa está agindo com o coração, com segundas intenções, para ela se beneficiar, fazer algo esperando algo em troca. Então, tem ensinamentos aqui que Jesus nos sinalizou para ficar em alerta, né? Orar e vigiar, né? Se aplica muito bem nessa parábola. O capítulo 21 do Livro dos Espíritos tem como título Falsos Cristos e Falsos Profetas. Antes de iniciarmos uma reflexão sobre o tema, vamos conceituar a palavra profeta, do grego propetes, do latim, espero que seja profeta também. Adivinho, né? É aquele que prevê ou faz conjecturas sobre o futuro, título dado pelos muçulmanos a Maomé, ou que revela a vontade de Deus, designação imprópria para o médium. Então, para traduzir aqui o significado da palavra profeta, é aquela pessoa realmente que meio que adivinha o futuro, que sobre coisas extraordinárias sobre o futuro, meio que prevê tudo isso e tenta passar para a gente. Seria o chamado profeta. Tudo aquele que é enviado de Deus e vem ao mundo com a missão de instruir a humanidade naquele momento, pode revelar coisas ocultas, mistérios da vida espiritual, e também pode ser um profeta sem necessariamente fazer predições, ou seja, sem fazer previsões dos acontecimentos futuros. Contudo, desde o surgimento de Jesus é que os homens devem atentar para o seu ensinamento. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, ou lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, fora enganaria até os escolhidos. Mateus 24, 23, 24. Então, não necessariamente ele precisa ser a linguagem popular, né, lá que a gente viu do significado da palavra profeta, nem sempre é só uma pessoa que prevê o futuro. Ela pode estar ligada a missionários, pessoas que vieram para poder auxiliar a humanidade em algum aspecto. Pode ser até assim, uma pessoa missionária, intelectualmente veio modificar a humanidade, ou moralmente. E aí tem tantas pessoas que vêm se autorrotulando esse profeta, e aí a gente já tira esse crédito, né? Porque uma pessoa que é um verdadeiro missionário, um verdadeiro profeta, ele vai lá e coloca a mão na massa sem nem perceber que ele está fazendo algo importante para a humanidade. Ele não se autorrotula, ele não tem essa necessidade, né? Ele já está no nível de hierarquia alto de uma forma automática, sem ele precisar nem falar para ninguém. É só com as obras dele, que é o que a gente vai conversar mais adiante aí. Toda a doutrina espírita, incentivando a fé raciocinada, mostra o melhor caminho para identificar o verdadeiro profeta, ou seja, aquele que realmente é um enviado de Deus, estando aqui cumprindo uma missão de progresso da humanidade, ensinando de leis morais que o Cristo deixou, exemplificando para todos nós há mais de 2000 anos. Quando observamos os homens, verificamos os diferentes níveis de evolução de cada individualidade. Muitos ainda pouco conhecedores da fé raciocinada não percebem que ambiciosos e farsantes utilizam-se da palavra bem articulada para imbuir conceitos nada cristãos em seus ensinamentos. E aí eu estava vendo de um humorista que ele foi evangélico e hoje ele faz comédia e tal, e ele meio que faz comédia também bastante com um evangélico. Ele fala crente, né? E aí ele disse que o pai dele é crente, inclusive, e vê ele meio que zoando os evangélicos, mas é num sentido diferente dessa forma pejorativa contra os evangélicos, contra a pessoa, né, dessa religião e tudo mais. Mas sim, os próprios evangélicos, aqueles verdadeiros cristãos, eles não gostam dessas pessoas que utilizam desse recurso, dessa palavra, desse ensinamento para ter os benefícios. Internamente mesmo, dentro deles. Porque a gente acha que, às vezes, é porque é evangélico.
Mas tem evangélicos, muitos evangélicos verdadeiros lá, cristãos que seguem de forma correta as coisas, eles veem coisas erradas lá dentro, eles sabem que existem coisas erradas, mas eles continuam lá porque eles não estão lá para poder, né, fazer esse julgamento e desmoronar tudo que está sendo falado lá só por causa de algumas pessoas que desviam essa verdadeira função, né, da religião, do cristão, né? Então, e aí a gente tem que, né, de certa forma, saber entender o ponto de evolução de cada um, saber respeitar e saber entender o que é um verdadeiro cristão. É aquele que realmente pratica o amor, a boa vontade, a caridade, e a gente tem que saber identificar, né? E como a gente vai identificar é pelos frutos, né? Que nem a gente vai ver aqui nessa passagem. Eu acho que vale a pena ressaltar que, por exemplo, a doutrina espírita, ela não traz a obrigatoriedade. Ela não obriga ninguém a nada, ela convida, ela esclarece, né? Em algumas outras doutrinas religiosas, muitas vezes você é obrigado a fazer aquilo sem saber porque você está fazendo. Não tem como você mudar aquele dogma, isso é um dogma, né? Então, a doutrina espírita, ela te traz, primeiro que a base dela é o livre-arbítrio. Então, se é o livre-arbítrio, como que eu posso te obrigar a fazer qualquer coisa? Não, eu vou te convidar, eu vou te trazer conhecimento, para aí sim você tomar suas próprias decisões. Desculpa, Wagner, pode seguir. Levando ao desengano de muitos que se deixam levar pela fé sem bases sólidas, uma verdade que Jesus nos deixou é de que não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a que dá bons frutos. É o Lucas capítulo 6, 43. Nessa passagem, frutos significam obras, ou seja, nos coloca a verdadeira maneira de reconhecer um profeta na terra. Portanto, se ele for reconhecido por suas obras edificantes, consequentemente será considerado um enviado de Deus. Então, a gente consegue observar o Chico e ver. Ele não falou que ele era o maior médio do Brasil, o maior médio da época. Em nenhum momento ele falou isso, né? E ele só tomou as atitudes, os frutos, né? Os bons frutos que a gente observa dele. E a gente que pode rotular, a gente pode achar, observar, mas dar o rótulo que a gente quiser, mas o que importa é o que ele fez de fato, né? Não, ele não precisou falar nada do que ele faz, das coisas boas que a gente nem sabe que ele fez tudo, né? Só as histórias que as pessoas lá próximas dele via. E é isso que é um verdadeiro profeta. Ele faz as coisas no modo automático. É com esses frutos, né? E às vezes pode ser muito ao contrário, né? Que a pessoa fala muito bonito, a pessoa tem uma boa oratória, e se comporta de uma forma aparentemente bondosa, mas a gente sabe, acaba vendo ali nas atitudes, no dia a dia, na convivência, vendo esse fruto azedo, né? Vamos dizer assim, e que a gente percebe que ela não é uma pessoa de verdade, porque ela está se expondo ali. Quando a gente conhece uma pessoa de mau caráter, vamos dizer assim, uma pessoa que não faz as coisas corretas, a gente não convida ela para entrar na nossa casa, né? A gente não quer ter essa aproximação dela. E por mais que a gente tenta não julgar e tudo mais, a gente não quer ter essa pessoa perto da nossa casa. E também tem a outra parte aqui que a gente vai falar sobre como a gente pode agir, né? De acordo com quando observa esse falso profeta, né? Como que a gente deve agir. Quando a gente identifica. Aqui, o nosso maior exemplo é o Cristo. Ele veio sem pompas e horarias, veio na humildade da vida comum do homem daquela época. Auxiliou a todos os que encontraram em seu caminho, curou doentes, orientou a todos, e mesmo na hora da maior etapa da sua passagem aqui na Terra, deixou a vontade do Pai fosse cumprida, ali deixando seus ensinamentos através do seu exemplo do amor, humildade e caridade. A Karen falou também aí sobre Jesus que não deixou nenhuma religião, ele não obrigou ninguém a seguir ele simplesmente deixou o exemplo dele, né? A coisa maior que tem é a gente conseguir deixar o exemplo. E é quando a gente vai cuidar de um filho, né?
quem é mãe, quem é pai aí sabe que a melhor exemplo, né? A melhor coisa é quais são as atitudes. O seu filho consegue observar ali, você fala uma coisa e age de outra forma, né? O melhor exemplo realmente é o nosso gesto no dia a dia ali, nas nossas atitudes, que isso aí sim causa exemplo, né? De admiração, né? Sobre nós. E Jesus causou muitos exemplos de admiração para nos inspirar a tentar seguir esses passos deles, né? Muitos já apreciamos em nosso momento atual e momentos vários da evolução do homem nos tempos, dizendo: eis-me aqui, sou o Cristo, eu sou o enviado, e se alguém que estiver em nosso caminho comportar-se desta maneira, questione, pois não possui a primeira característica que reconhecemos como um verdadeiro profeta, a humildade. Se observarmos atentamente, quando em suas atitudes demonstram orgulho e vaidade, que são sentimentos antagônicos à humildade, esse já não demonstra superioridade moral, pois não possui as virtudes necessárias e, portanto, não é resultado da influência moralizadora em suas obras, pois não as tem. O Henri Cristo lá, que ele fala que ele é o Cristo. Beleza, a gente pode achar até engraçado, acho que ele tem até problemas mentais lá e tal, mas ele se autorrotula como Cristo, reencarnação de Cristo aqui nessa nossa nova época. E a gente sabe, né, que não tem nada a ver isso aí, mas tem muitas pessoas que se deixam levar, né? Muitas pessoas que não têm muita instrução ou que é fácil manipulado no sentido de que ela acredita nisso e que ele pode ser realmente o Cristo e tal. E aí cabe a nós, instruídos, né? A gente não pode também ser omisso, né? E achar que não é problema nosso, né? Cadê a nossa atitude de caridade com o próximo, da gente poder alertar para esse lobo aí no meio do cordeiro, né? A gente poder tomar atitude, falar para nossa tia, para nossa avó, tentar pelo menos sinalizar, não é bem assim, observe bem, olha o que ele fez, olha como ele se comporta, e dessa forma a gente consegue desmascarar esses falsos profetas, ajudar, né? Não a gente ficar com essa informação, com esse entendimento só para nós, né? A gente tem que ajudar o nosso próximo também dessa forma, né? Outra característica importante a observar é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignora que o sejam, realizam a tarefa para a qual foram designados, graças às suas virtudes engrandecidas em sua alma, seguindo sua caminhada com intenção verdadeira, caridade e amor ao semelhante. E muitos passam até despercebidos dos olhos de alguns, pois para eles o que interessa é cumprir o dever que lhes compete, um dever que foi de coração, aponta e segue sem festejar, com fé no Pai Criador, com sentimento verdadeiro do amor, como Cristo nos ensinou, que vos amais uns aos outros como eu vos amei. João 13, 3, 4. E aí a gente percebe quando a pessoa te ajuda, né? De verdade, com carinho, com amor, né? Você está precisando que alguém leve a geladeira aqui para sua casa, carrega, sube a escada para casa, você vai chamar a pessoa e a pessoa vai fazer com uma boa vontade, ela não vai ficar melindrando, falando, tem alguma coisa aí para me ajudar, para compensar. Ela simplesmente vai lá, ajuda de graça e vai embora. Ela aceita o muito obrigado, tudo, mas ela não precisa ficar lá, né, criando vantagem com isso. E quando a pessoa faz a coisa, uma caridade com você de uma forma com segundas intenções, né, a gente percebe também, né, porque a pessoa começa a ficar pedindo um monte de coisa para você. É diferente, né? Tem uma história aqui que quando eu era bem mais jovenzinho, o pessoal veio entregar material aqui em casa, meu pai tinha comprado uns material de construção aí, e os caras pegou o material para descarregar aqui na garagem, né? E aí o cara falou bem assim para mim que queria um cafezinho, falou que os rapazes queriam um café, né? Aí beleza, então vou fazer o café para vocês. Aí eu passei o café, esquentei a água, passei o café. E aí eles estavam lá dentro do caminhão me esperando, né, para levar o cafezinho. Aí eu desci com a térmica, com um monte de copo assim, e falei para eles: tá aqui o cafezinho de vocês. Aí eles fecharam a cara assim: não, deixa quieto, quero não, obrigado. Aí eles foram embora, eu fiquei na rua, pensando: poxa, os caras pediram um cafezinho,
Recusaram meu cafezinho. Eu entendo que é um pouco para descontrair um pouco também, né? Mas assim, eu entendo que as pessoas às vezes ajudam com a intenção de alguma coisa. Nesse caso, tipo, é justo, né? O cara tá trabalhando, ele queria uma caixinha, né? Mas só que e eu não sabia que café era caixinha, eu acho que café era café, né? Aí é diferente do trabalho, né? Quando a gente ajuda e a gente paga um serviço para a pessoa pelo aquele trabalho, né? O dinheiro porque ela merece pelo trabalho dela. A gente está falando né, de coisas que são feitas de graça, com amor, né? Um missionário que faz a caridade com muita boa vontade, né? Isso sim é uma pessoa que está lá de verdade, né? Só falando essa história aí que exploradores da credulidade existem e existirão enquanto nossos planetas estiverem em fase de renovação. Portanto, cabe a nós, que estamos entendendo melhor os ensinamentos de Jesus, vigiarmos e auxiliarmos aqueles que compartilham conosco a jornada, a enxergar a verdade que está ainda por baixo do véu para muitos. Né? Aquela coisa que eu falei, né? Da gente poder ter que ajudar as pessoas que não enxergaram. Né? Se a gente está enxergando que ali tem um falso profeta, cabe a gente não ser omisso e tentar avisar ela, olha lá, o cara tá te enganando, estão te enganando. E aqui nessa primeira frase, aí Carla pode discordar, vocês podem discordar de mim, mas exploradores da credulidade existirão enquanto nós estiverem em fase de renovação. Eu entendo também na forma ao contrária, das pessoas que exploram da nossa boa fé, da nossa boa vontade e ajudar. Que a gente também tem que ficar em alerta quando está sendo abusado quando a pessoa está, da mesma forma que a pessoa tem segundas intenções, se aproveitando da sua boa fé, assim como tem os que se aproveitam, né, que tem a má fé, eles se aproveitam da boa fé nossa. É isso que você quer dizer? Isso. Da mesma forma que tem as pessoas que ficam nas segundas intenções quando te ajuda, quando te pede ajuda também pode ter a segunda intenção de exploração da sua boa vontade, porque sabe, olha lá, qualquer coisa que eu pedir para ele me ajuda. Ele vai me ajudar e fica te explorando. E aí cabe a gente saber quando a gente tem o amor próprio, né? A gente tem que ter o amor próprio de nos preservar, né? De ver que a gente está sendo abusado e está sendo explorado. A gente não é escravo de ninguém, a gente tem a nossa independência, de certa forma, não tem obrigação. Diferente de quando uma pessoa chama você para ajudar a carregar a geladeira e ela fala que tem que ser daquele horário, aquela hora, não está nem aí para se você está trabalhando, o que você está fazendo, e se você falar que não pode fazer isso, ela vai ficar brava com você. Então isso não é uma pessoa pedindo uma ajuda com você de verdade, sabe? Ela está sendo agressiva. Então cabe a gente saber entender isso e nos preservar também desses falsos pessoas que pedem. É a mesma coisa da gente olhar a nossa lista do celular aí, quem que você chamaria se você acabasse a gasolina do seu carro, a bateria do seu carro? Quem vai estar disposto? Essa pessoa aí que vive te pedindo um monte de coisa, ela vai estar disponível? Ela vai querer te ajudar mesmo? Né? Aí essas são essas atitudes, esses gestos que a gente vê, né? Quem está nessa sintonia dessa jornada, dessa boa fraternidade. Ajuda de graça, sem pensar, a pessoa te ajuda sem pensar, com certeza a gente percebe quando as coisas são de coração e quando não são. Nós que estamos abraçando a verdade, que esclarece, auxilia, alivia as dores, essa verdade, baseada no entendimento verdadeiro dos ensinamentos de Jesus, deve ser revelada para aqueles que ainda não têm uma fé raciocinada, despertem para a realidade dos novos tempos. É o que complementa o que a Carla muito falou na aula anterior. É difícil, a gente tem esses apegos materiais, a gente precisa dessas referências, né, de santos, de imagens, dessa materialização, desses símbolos, para nos conectar a algo maior, porque realmente a gente não tem capacidade moral, mental, intelectual, de um simples pensamento, né, chegar a altos níveis vibracionais. A gente precisa desse foco. A gente vai ver um controle desse aqui no meio de um parque de diversão. A gente vai ficar distraído com tudo em volta, né? A gente precisa focar uma lupinha e focar nele, aí a gente consegue
ter ele como uma referência. A gente não tem essa capacidade de foco assim tão elevado, vamos dizer assim. E na aula de sábado justamente falou sobre isso, tem pessoas que têm a capacidade de dar o passe só com a mente. Ela não precisa nem estender as mãos. Só com o pensamento vibracional de caridade, de amor com aquele próximo, ela consegue olhar para a pessoa, e Jesus tem essa capacidade. Ele não precisava nem estender as mãos, ele só com o olhar, com o pensamento, ele conseguia. Então, realmente, como a Carla falou, aos poucos, a gente vai se desprendendo dessa materialidade, vai vendo essa falta de necessidade de ter esse monte de coisa material nos pesando, e a gente vai se sentindo mais leve e vai tendo conexões mais sutis e mais leves, mais mentais, mais espirituais, mais elevadas do que essa coisa materializada, né? Gente. Desculpa. Te interrompi, Wagner. Não, tudo bem. Eu só ia completar que tudo é um exercício, né? Tudo exercício é prática. No começo é difícil, por isso que às vezes eu falo, imagina uma luz, né? Então, vamos focar, imagina uma luz saindo do fronte da cabeça de vocês, como se fosse uma grande vibração, porque isso ajuda a focar, né? Então, ajuda no começo. Sim, a gente consegue, por pensamento, reforçando o que o Wagner falou, quando a gente pensa numa pessoa que a gente está emitindo vibrações para ela, qualquer que seja, é um tipo de passe. Porque senão, por que a gente faria vibração à distância se é só no alcance das minhas mãos? Por que a gente Não faria é o essa alcance aula das aqui, minhas mãos. Por que a gente está dando aula online? Quer dizer, não é o alcance das mãos, é o alcance do pensamento. Então, às vezes a gente imposta a mão para a gente focalizar nossa energia, o nosso magnetismo naquele pedaço do nosso corpo, mas na verdade é todo o nosso magnetismo que está indo, não exatamente pela mão, tá bom? É só para vocês verem isso. Pode falar, Josi. Vou tirar uma dúvida com vocês. Uma dúvida. Fala. Já aconteceu comigo isso várias vezes. Tem situações que eu vou vibrar pela pessoa, um parente meu, ou até uma amiga, já aconteceu isso comigo várias vezes. Fala de novo pertinho do microfone, senão a gente não te escuta. Então, eu já comecei a vibrar pela pessoa e eu me senti mal. Aí eu queria saber o porquê que acontece isso, porque até uma situação que vocês já falaram na palestra, que às vezes a pessoa está, bom, a gente por conta da mente, a gente emite negatividade para outra pessoa, desejo mal. E a outra pessoa também pode fazer o mesmo, quanto ao falar mal, e isso atrai uma coisa ruim para nós, né? E a gente que tem a sensibilidade, como eu já senti várias vezes, de sentir, pensar na pessoa, mas se sentir aquela vibração ruim, negativa. Porque você está sentindo a vibração dela. Não quer dizer que você, entre aspas, pegou a vibração dela para você. Mas você sente. Então, por exemplo, quando a gente tem maior sensibilidade, não precisa nem a pessoa começar a falar. Ela chegar, a gente já percebe a angústia, a gente já sente a tristeza, a gente já sente, às vezes, o mal-estar que a pessoa está, mesmo sem conversar com ela. Porque os nossos campos vibratórios conversam. Isso não quer dizer que eu vou me tornar angustiada, depressiva. Não. É mais entendeu? É uma coisa passageira, porque a gente tem essa sensação, porque nós somos campos vibratórios. A gente é perispírito com perispírito que sente através disso. No próprio passe, né? A gente sente um pouco do que a pessoa está sentindo. Nos passes mediúnicos, a gente sente do trabalho mediúnico, né? Que tem as incorporação, e quando a pessoa está em incorporação, ela sente todo aquele sentimento que o espírito está tendo lá. Mas depois que ele sai, ela... né, tem uns passos lá para tirar, mas acabou, ela volta a ser a mesma pessoa que ela era antes. Sim. É temporário, é só temporário. Mas não deixe, Josiane, de fazer vibrações pelas pessoas que você acha que precisam. Sim. Tá?
Continua. Isso daí não vai ficar para você, a menos que você realmente esteja na mesma vibração que ela. Sem, às vezes, perceber. Mas eu estou conseguindo agora lidar com isso. Eu tô conseguindo. Às vezes não é fácil, não, porque foi igual eu falei já, eu sou um imã, né? Então, dependendo do lugar onde eu chego, é automático. Sim, às vezes você começa a bocejar sem parar, e é uma coisa incontrolável, que você está sentindo aquilo. É uma forma de resposta do seu organismo, né? Então, assim, te dá sono profundo e você não estava com sono. Então, assim, são muitas coisas, mas que a gente vai aprendendo a lidar, tá? Sim. Quanto mais o seu autoconhecimento, mais você vai se blindando contra algumas coisas desse sentido, tá? Depois que eu li o audiolivro do Nosso Lar, eu achei muito, muito bom. Me abriu os olhos para muitas coisas. Sim. Eu tinha assistido, né? Mais os nossos olhos vão ficando abertos. Nossa, fantástico, fantástico. Eu tinha assistido o filme, mas o audiolivro é muito mais interessante. Sim, porque o filme ele é recortado, né? São algumas partes, e o audiolivro é na íntegra. Eu demorei, mas terminei. Ai, que bom. Falar um pouquinho, que eu esqueci de falar, dessa coisa de profeta, da gente saber do futuro. Às vezes a gente tem, principalmente quando está num curso mediúnico, o Marcos estava lá também comigo, ele já sabe mais ou menos como é que é, né? E aí a gente às vezes tem sonhos, faz parte do trabalho, né? Por exemplo, às vezes eu tenho um sonho à noite, de madrugada, e eu mando mensagem para a Salete, para alguém lá, para coisas que eu vi que faz parte do trabalho durante a semana. Aí chega no final de semana, no sábado, aquele sonho faz parte de um quebra-cabeça para a gente ajudar alguns espíritos desencarnados, né? Ou não, ou pode ser encarnado também. Mas não quer dizer que eu sou um profeta, ou quem faz ser um profeta, eu acho que eu vejo mais como um missionário, mas a gente pode ser um mini profeta, mais ou menos. Quando a gente ajuda, na verdade, a gente está mais ajudando, né, outros espíritos, outros problemas aí, e a gente tem essas visões. Mas essas visões de futuro, de coisas grandiosas, quando a gente pode ter um sonho, é para a gente desconfiar, né? Tem que ser estudado caso a caso, porque né, tem que ter um alto nível assim, moral assim, para a gente ter essa responsabilidade de revelar coisas muito grandes, né? Então, Sim. Só complementar um pouco essa parte aí. E com a mediunidade, gente, muitas vezes os médiuns têm essa previsibilidade, né? Só que só é mostrado a eles aquilo que é importante que determinada pessoa saiba. Então já é canalizado para isso, né? Então eu falo assim, olha, cuidado no seu trabalho com... É lógico que ele não vai saber que na terça-feira vai acontecer tal coisa às 10 horas da manhã, não é isso, né? Senão todos os médios também seriam ricos e iam jogar todos na Mega Sena, né? Então não é isso. A espiritualidade traz, muitas vezes, através da intuição e do pensamento, coisas como sinais de alerta para proteger aquela pessoa, né? Esse é o objetivo maior, é ajudar. Então é nisso que a espiritualidade, ela que comanda tudo isso. Então nos trabalhos, que nem o Wagner falou da mesa mediúnica, é a espiritualidade que está comandando quem vai estar lá, qual trabalho vai ser realizado. Nós somos apenas trabalhadores, tá bom? Eles que comandam tudo, que já têm organizado e planejado isso, que a gente nem faz ideia do que é. Mais alguma coisa? Você lembrou, Wagner, mais alguma coisa? Não, acho que é só isso mesmo, da minha parte. Tá. Bom, gente, semana que vem, de novo, estarei ausente. Eu juro que eu tenho uma viagem marcada e eu vou estar muito fora, sem internet, num lugar muito remoto. Então, aí eu pedi para o Wagner assumir a aula da segunda-feira que vem. Se ele não for bonzinho, vocês me contem depois, tá bom? Podem denunciá-lo na ouvidoria aqui. Mas obrigada, Wagner. Aí as coisas vão se acertar. Eu estou num momento muito conturbado de transição na minha vida. Então, até que eu me organizo de novo, vão acontecer algumas coisas assim. Eu peço a paciência de vocês. Tá bom?
Eu também peço a paciência. Vai estar só eu, né? A minha paciência. Mas ele tá indo bem, não tá? Não tá indo bem? Eu sou o professor Aí, Wagner. substituto eventual, eu não sou o professor principal. Então, eu sou Não, dá não. uma Você quebrada já de é o principal, parte B. Então tá certo, Wagner. Então vamos fazer oração de encerramento. certeza. Vamos fechar nossos olhos, vamos mentalizar a nossa casa, nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente familiar, todas as pessoas próximas de nós, em nossa volta, que possam receber esta energia, essa boa vibração, que harmonize nossos corações, nosso lar. Que Deus nos abençoe para este início de semana. Que tenhamos muita saúde, muita alegria, muita paz a semana toda. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa semana para vocês. Que a semana de vocês seja muito iluminada, traga muita paz aí no dia a dia de vocês, tá bom? Que vocês aproveitem, que esse calor amenize um pouquinho para ninguém sofrer tanto de calor, né? E aí eu vejo vocês só daqui 15 dias, tá bom? Boa viagem, Carla. Ai, obrigada. Vai ser uma viagem meio a trabalho, mas, enfim, vai ser uma aventura, mas depois eu conto. Se eu voltar viva, eu conto. Vai voltar. Oi? Você é da nossa professora, poxa. Não, eu sei. Vou voltar, sim, com certeza. Mas eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. Aí depois eu conto para vocês, tá bom? Tá bom. Uma boa semana, gente. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite. Tchau. Boa viagem, Carla. Boa semana para todos. Obrigada. Tchau. Tchau. Boa semana toda. Descanse.